Hoje é dia de passear com o cachorro, dar banho no gato, mimar o coelhinho, alimentar o peixinho. Hoje é dia de curtir nossos bichos. A partir de agora, eu, Márcia Dias, você e os nossos bichos faremos um programa de amigos. E aqui estamos chegando em mais um programa Nossos Bichos, no ar, juntos, fazendo um programa de amigos. E nada melhor do que falar de amizade neste 1º de janeiro de 2017. Abrindo o ano aqui na nossa programação. Um abraço carinhoso para você que nos ouve. Um feliz ano novo, que venha cheio de coisas boas. Do melhor, né? Dessa terra pra gente, né? Isso é importante. E que a gente possa ter o coração sempre disposto à amizade, à união, ao amor, ao perdão, à gratidão. Porque aí tudo nos cercará e a gente vai ficar muito bem, obrigada. Que a gente possa realmente fazer, através do nosso programa, esse canal família, de amizade, de solidariedade e que juntos possamos ser muito felizes. É um ano novo só começando e o programa Nossos Bichos também. Hoje nós teremos na nossa programação o nosso bicho artista. Hoje é um super-herói, tá? Daqui a pouquinho eu trago as primeiras dicas sobre ele. Temos também no quadro Querido Amigo uma entrevista bem interessante com o Dr. Laurício Monteiro. Ele vai falar sobre guarda responsável. No início de ano as pessoas costumam viajar, sair de férias e abandonam animais, gente. Isso é do século passado. Isso não tem nenhuma razão de ser. E aí o Dr. Laurício vai trazer orientações mesmo, ele é chefe da zoonose aqui no Distrito Federal, vai trazer orientações e mostrar também que existe uma lei que pune as pessoas que agem assim. Vamos lá, gente, mais amor no coração é o que a gente quer para todo mundo. Nós temos também nosso quadro de notícias, nós temos as histórias de adoção, temos ainda no quadro Proteção e a Lei, a doutora Ana Cristina trazendo informações sobre a guarda compartilhada de animais. Você já ouviu falar nisso? Pois é, hoje a gente vai descobrir como é que funciona essa história. E aí, se um casal que tem um animal não fica mais junto, o animal fica com quem? Não é? Acontece isso aí, esses casos. Às vezes um parente morre também, aí o animal vai ficar com quem? Então, a guarda compartilhada funciona nessa situação aí. E temos também a participação da doutora Gabriela Terra no quadro Que Bicho é Esse? Trazendo informações sobre um bicho que todo mundo conhece, mas precisamos saber mais alguns detalhes sobre ele. É o pombo. Daqui a pouquinho, mais informações sobre esse animal. Afinal, você conhece o pombo? Afinal, que bicho é esse? E ainda temos o quadro Animados, com dicas de filmes, sites, blogs, espetáculos, alguma coisa aí, né, que possa animar o nosso final de semana, o nosso domingo, a nossa semana também. E nós traremos um convidado que vai trazer essa dica bem interessante, tá bom? É o programa Nossos Bichos só começando. Fique ligado, nós estaremos juntos aqui nesse belo domingo. Bicho Artista. Famosos do mundo animal. E aí, pessoal, estamos aqui para as primeiras dicas do nosso bicho artista. É um super-herói. Quase super, né? Mas é herói. Nosso personagem é da espécie dos roedores. Isso mesmo. E no seu desenho, ele voava nas suas atuações, sempre para salvar uma garota em perigo. Não só ela, em outras situações de perigo. Mas ele voava. E a sua primeira aparição foi em um filme, em 1942. Tá aí as 3 primeiras dicas sobre o nosso bicho artista deste domingo. Se liga, daqui a pouquinho eu volto com a nossa segunda parte de dicas, tá bom? Mas já fica bem ligado aí que vale a pena. Esse cara aqui é um super-herói. Querido amigo, como os animais podem ajudar os humanos? Nós vamos conversar agora com o veterinário da Gerência de Controle de Zoonoses da Secretaria de Saúde, Dr. Laurício Monteiro, e o nosso assunto hoje é guarda responsável. Dr. Laurício, nós sabemos estatisticamente que o abandono de animais de estimação no período das férias é altíssimo. Os números são altos e, infelizmente, muito cruéis. É verdade isso, Dr. Laurício? Isso é uma verdade, né? E é uma preocupação muito grande, porque as pessoas têm que ter consciência
de que o abandono de animais é crime, né? E um dado importante é que quando uma pessoa resolve ter um cão ou um gato, que é um animal que vive em média aí 15 anos, um pouco mais, um pouco menos, ela tem que ter com ela a responsabilidade de dar toda a atenção à vida desse animal, desde os cuidados básicos, como alimentação, água, abrigo, cuidados especiais, como carinho, assistência médica veterinária. Enfim, é uma vida que se pega, uma vida que deve ter toda a atenção, né? E a legislação brasileira, doutor Laurício, o que fala sobre guarda responsável, afinal? Então, o Distrito Federal tem uma lei específica, que é a Lei 2095, regulada pelo Decreto 19988, onde ele atribui todos esses cuidados o tutor que adquiriu ali um cão, adquiriu um gato ou adquiriu qualquer outro animal. E esse proprietário deve dar todos esses cuidados, né, como alimentação, água, abrigo, carinho, assistência veterinária, cuidado com vacina, com vermífugo, propiciar a vida desses animais da melhor forma possível. Se ele não se colocar diante desses cuidados que se deve ter, aí isso pode ser caracterizado como crime, né? E aí a lei federal, né, que trata da questão da parte criminal, né? E aí é todo o procedimento, toda a entrada é via delegacia de polícia, né? Mas a própria lei, ela também trata dessa questão criminal federal com relação a maus tratos. E que situações chegam até vocês aí nas zoonoses? Ou seja, que tipo de casos mais comuns de irresponsabilidade por parte dos tutores vocês acabam se deparando, hein? Socialmente, a gente acompanha, porventura, essas retiradas de invasões, e aí muitas das pessoas que são retiradas abandonam seus cães nessas invasões e acabam não levando. Então, esses animais ficam a mercê do tempo e da sorte, né? Aquela região ali não tem absolutamente nada em favor dele. E a outra, a gente encontra em cidades que estão em desenvolvimento no DF, ainda um número considerado de pessoas, de moradores, que não tem toda essa atenção à vida do cão, do gato e de outro animal, e acaba colocando esses animais na rua. Então a gente pede, clama a toda a população que realmente tem um animal, quer ter um animal, fazer um exame de consciência, né? Não se deve de forma nenhuma, né, como ato humano ou por conta da legislação, deixar um animal mercê da sorte nas ruas, nos jogadores públicos, né? Porque isso é um grau de irresponsabilidade muito grande quem faz esse ato, né? Então, aproveitar que estamos entrando no ano 2017, e quem tem vontade ou quem tem um animal, faça um exame de consciência e mude de comportamento hoje. Porque, afinal de contas, o animal não pediu para ter um dono, né? Fomos nós que fizemos esse exercício de tê-lo. Então, cabe a gente essa guarda responsável, né? Então, para a gente fixar no conhecimento do nosso ouvinte, existem punições legais, doutor Laurício, para descumprimento da guarda responsável? Olha, existe, só que é difícil caracterizar isso, a não ser em flagrante delito, porque nós não temos a população de cães e de gato registrada no Distrito Federal. Isso é um ponto fraco que a gente não consegue identificar, exceto em flagrante, como filmagem, como uma pessoa que denuncia, uma foto, ou um ato que um ente público conseguiu presenciar. Exceto esses fatores, a gente não consegue caracterizar um crime a não ser no flagrante. Então, o importante é que a sociedade entenda que esses animais não falam, ou seja, a gente não consegue entender a comunicação direta deles, mas os animais são animais sensitivos. Eles sentem dor, eles sentem quase todas as carências que um ser humano possa ter também, né? Que orientações a gente pode deixar para o nosso público, então, sobre guarda responsável, doutor? É importante que se tenha, né, como princípio básico, primeiro exercício. Qual que é o primeiro? Bom, se eu resolver ter um cão, um gato, um outro animal, eu tenho que ter na minha consciência, uma mudança de comportamento,
se eu realmente quero cuidar. Então, eu assumindo que eu quero cuidar desse animal, então vou ver a necessidade que ele precisa. Então, ele vai precisar de um abrigo, ele vai precisar de uma alimentação adequada, de água potável, ele vai precisar de carinho, de amor, de atenção, né? Ele vai precisar de assistência veterinária, porque aí você tem vacinas, vermífugo e outras doenças comuns de cão ou de gato, né? Então, é importante fixar que são várias necessidades. Um animal desse precisa. Um outro fator é que esse animal, muitas das vezes a pessoa adota ou vai comprar porque é bonitinho. Tem que saber que esse animal tem outros cuidados, como banho, higiene, e que ele vive aí em torno de 15 anos, um pouco mais, um pouco menos. Então tem que ter uma decisão concreta e que vai tomar de fato conta de uma vida. Doutor Laurício, agora me veio um assunto interessante aqui, porque a gente está em época de presentes e muitas pessoas acabam dando animais de estimação de presente. Às vezes para uma criança, para um adulto mesmo. E aí depois fica um problema porque o adulto ganhou, mas não sabe como se desfazer e também não sabe como cuidar. E crianças também às vezes recebem, mas o pai e a mãe, recebeu de um parente, de um conhecido, e o pai e a mãe não gostou muito da ideia, e aí... O que faz? Qual a orientação que se dá? Claro, gente, abandono não, por favor, essa é uma verdade. Mas eu acho que a gente precisa dar uma orientação para o nosso público, doutor. E aí, o que a gente pode dizer? O fato aí é o seguinte, se realmente tiver um caso concreto nessa situação, o mais indicado aí seria a própria pessoa adulta, o pai ou a mãe, né, ou o parente, o tio ou um primo, realmente procurar um novo lá para esse cão ou para esse gato. Porque, veja bem, se a gente for fazer uma análise de abrigo num DF no Brasil, todos eles estão superlotados, estão todo mundo com muito trabalho. Você tem abrigo aí, você tem 400, 500 cães e gatos, e isso é um reflexo da falta de compromisso de quem teve o animal. Então não tem como chegar e passar essa responsabilidade para um abrigo ou para pessoas que têm como meta na sua vida toda essa dedicação à vida animal. Então, o mais aconselhável é que se doe ali mesmo, no circuito familiar, assume esse compromisso, né? Enquanto a questão do órgão público, de forma nenhuma chegar lá, até porque não vai dar entrada, um animal que não tem a zoonose, né? Então, um animal saudável não adianta ir ao centro de controle de zoonose no intuito de que vai deixar aquele animal lá para ser doado, de forma nenhuma. Lá só entra animal com quadro de doenças zoonóticas, né? Então, numa situação, um dado concreto desse, tem que se responsabilizar os familiares e achar ali um dono entre a família ou os amigos, né? O circuito de amizade. Doutor Laurício, a Zoonose de Brasília sempre está fazendo campanha de doação de animais. E aí, como é que faz para adotar um animal com vocês? No Centro de Controle de Zoonose de Brasília, ficam abertos para doação de 8 às 15 horas, todos os dias, de segunda a sexta, né? Todos os dias úteis, de segunda a sexta, de 8 às 15 horas. E aí a pessoa vai lá, adulta, né, portando uma carteira de identificação com foto, faz a visita no canil ou no gatil, aí se gostar do cão ou do gato, ou dos dois, né, vai receber ali orientações pelo médico veterinário, e dali o animal já sai, se cão, um exame de leishmaniose negativo e vacinado contra a raiva. E com orientações para procurar uma clínica veterinária ou um centro veterinário para proceder à castração. E se for gato, também vai um exame clínico veterinário e a vacinação contra a raiva, né, e saudável também fazendo as orientações. Vai dali para procurar uma clínica particular para então proceder à castração para evitar as reproduções indesejáveis, né? E aí assina um termo de responsabilidade, onde tem a legislação dizendo tudo isso que nós conversamos, dos cuidados com os animais, enfim,
todos os cuidados que um cão e um gato, um animalzinho precisam. Então deixa pra gente o endereço aí das zoonoses, doutor. Então lá o endereço é Saim, lote 4, Estrada do Contorno do Bosque, Dival Zoonose, localizado na Asa Norte, Noroeste, ao lado do Hospital da Criança e do Hospital de Apoio. E aqui nós terminamos nossa entrevista com o doutor Laurício Monteiro, a quem agradecemos a parceria, olha só, já é parceria. E também agradecemos aqui a colaboração do nosso estagiário John Lucas, Patrício Matos, o John Matos, que nos ajudou também nessa entrevista. Um abraço a todos vocês, continuamos o programa Nossos Bichos. Bicho que é notícia. Menina de 6 anos inspira o mundo a lutar pela preservação dos animais marinhos. Apesar de ter apenas 6 anos, Audrey King, que mora em Irving, na Califórnia, nos Estados Unidos, está usando a quase perdida arte de escrever cartas para lutar por nossos oceanos. Que beleza! Ela adora tudo relacionado ao oceano. E quando soube sobre os derramamentos de petróleo e a ameaça que eles representam para a vida marinha, imediatamente perguntou a seus pais: posso escrever uma mensagem para o presidente Obama? Que lindinha, olha só. Aparentemente ela é muito eloquente para uma garotinha de 6 anos, porque apesar da agenda lotada do presidente Obama, ele respondeu à carta dizendo que ouvir pessoas jovens como você me dá uma grande esperança para o futuro. Mas Audrey não parou por aí e queria fazer mais. Ela queria fazer um movimento muito maior e, com a ajuda dos pais, começou a arrecadar dinheiro para um projeto chamado Pacific Marine Mammal Center, por meio de uma campanha. O projeto, em sigla, se chama PMMC. E esse projeto especializa-se em cuidar de focas e outros animais encalhados ou que parecem feridos, para que eles possam ser reintroduzidos na natureza. Recentemente, o centro salvou 5 filhotes de leões marinhos esfomeados, de modo que a quantia que a menina, a Audrey, arrecadou irá contribuir com a recuperação dos animais. Para espalhar a mensagem sobre a importância das espécies marinhas, Audrey e sua mãe estão fazendo rosas de papel e entregando-as gratuitamente na comunidade em que vivem. Quando questionada sobre o que quer que aconteça com os filhotes de leões marinhos, a Audrey responde que eles voltem para casa, para que possam estar com sua família. Ela certamente é uma menina que colocou sua paixão em ação, o que é algo muito, muito admirável. É fácil concordar com o presidente Obama. A Audrey nos dá uma esperança muito necessária para o futuro, né? Podemos não ter as capacidades para arrecadar dinheiro, como uma menina adorável de 6 anos, com uma rosa, mas, claro, é possível. É possível ajudar a proteger a vida marinha, reduzindo os resíduos de plástico. Isso depende da conscientização de cada um de nós, viu? Porque a cada ano, gente, olha só a estatística. 8,8 milhões de toneladas de plástico são despejadas nos oceanos, o que provoca a morte de diversos animais marinhos. E mais de 700 espécies marinhas correm risco de extinção devido à ameaça da poluição causada por esses resíduos, e qualquer um pode fazer a diferença na vida desses animais, trabalhando ativamente para reduzir o nosso impacto sobre os oceanos. E o primeiro ponto, o ponto de partida é consciência. E a gente está falando aqui no período de férias, que as pessoas costumam, verão, né, no Brasil, costumam curtir as férias de verão, as praias. Evita, gente. Consumiu alguma coisa, tomou alguma coisa líquida naquelas embalagens plásticas, etc e tal, joga no lixo. Existe o local adequado para ser descartado. Não deixa que entre no mar adentro, e aí é um problema seríssimo. As espécies estão ameaçadas por uma coisa que nós, seres humanos, podemos evitar. Nós fazemos o bem e nós também podemos fazer o mal. Vamos fazer o bem, vamos plantar o bem, que a coisa vai dar certo. Um abraço aqui, claro, para a Audrey, e que esse exemplo, vamos replicar essa menina. Acho que eu vou convidar todo mundo para a gente fazer uma xerox dela aí, e para ver se esse tipo de ação, boa ação aqui, contamina todo mundo nesse início de ano, né? Beleza de ação da Audrey, parabéns para ela. O presidente russo apoia sanções mais severas para abuso de animais. O presidente da Rússia, Vladimir Putin,
disse recentemente em entrevista numa conferência anual de imprensa que apoiaria uma punição mais severa para abuso de animais. Atualmente, a proposta sobre alterações na legislação que regulamenta essa questão, disse o presidente. E eu os apoiaria, acrescentou. No entanto, tudo deve ser feito de forma razoável, de acordo com Putin. Geralmente, é necessário confiar nos princípios do dever humano em relação aos animais, o presidente afirmou ao falar sobre os direitos dos animais e seus tutores. Recentemente, casos de crueldade animal se tornaram mais frequentes na Rússia. Em novembro, um tribunal da cidade de Khabarovsk, no extremo oriente do país, ordenou a detenção de 2 meninas de 17 anos. Olha só, elas foram acusadas de abusar dos animais. As meninas publicaram imagens da crueldade na internet. Os investigadores alegam que ambas abusaram de cerca de 15 animais e aves. As 15 amostras de material biológico e despojos de 2 animais foram apreendidos por policiais. Um crânio de um gato foi encontrado durante as buscas no apartamento de uma dessas meninas. Nesse sentido, os legisladores submeteram ao Estado um pacote das contas que endurecem penalidades para o abuso animal. De acordo com o projeto de lei proposto pelo partido, a responsabilidade administrativa por tais crimes, se não resultarem em ferimentos ou morte de um animal, seria estabelecido a nível federal. Outro projeto de lei especifica o termo lesão e introduz a responsabilidade penal pela organização e realização de combates envolvendo animais, bem como pela colocação de alguns animais em situações que implicam em sua morte ou lesão. Tá aí a declaração do presidente russo Vladimir Putin apoiando essa possível nova legislação, essas leis mais duras e severas no seu país e que venha a ser reais, né? Que venham a ser aprovadas e com certeza a gente possa ver esse tipo de atitude também ser melhor divulgada abrangentemente, para que as pessoas possam se conscientizar mais de que maltratar animais é crime. Proteção e a lei. Conheça as leis que protegem os animais. No nosso quadro Proteção e a Lei, nós vamos conversar com a advogada Ana Cristina e falar sobre guarda compartilhada. Muito se ouve falar disso quando se trata de crianças, né? O casal separa, o pai e a mãe, e a criança tem essa guarda compartilhada. Mas esse tipo de situação também é vivenciado pelos animais. E é necessário agora uma legislação que chegue e apoie essa situação. Então, a doutora Ana Cristina vai falar conosco. Doutora Ana, como é que começou esse trabalho, esse estudo em cima da guarda compartilhada de animais na sua vida como advogada que a senhora é? Desde o início, já na faculdade, sempre tinha a ideia da defesa dos direitos dos animais. E isso me foi motivando. E até o tema do meu TCC foi a guarda compartilhada estando o casal em litígio, né? Que quando eu comecei a pesquisar parecia sim um fato meio inusitado. Mas como isso? A guarda compartilhada do animal de estimação. E agora já está assim bem conhecido pelo público, né? Que o animal de estimação, o gato, o cachorro, qualquer outro, no caso assim, que esteja junto na família, né? Ele, quando há uma ruptura, ele passa a ser disputado. Só que, pela nossa legislação, o animal é um objeto, é como se fosse uma coisa. E eu sempre defendo que o animal ele é um ser senciente e ele sofre as mesmas necessidades. Vai sentir saudade, vai sentir mal-estar por não estar com aquele que lhe quer bem, porque, sem dúvida nenhuma, né, é um amor incondicional. E da minha pesquisa com relação ao que o tribunal nosso aqui do Rio Grande do Sul estaria decidindo, se pelo bem-estar animal ou levando só em consideração a questão da posse, né? Como se fosse simplesmente um objeto. E desde então eu tenho me aprofundado, tenho pesquisado, tenho procurado a estar sempre informada com relação a essa situação. Já hoje já temos várias decisões na Justiça, levando em consideração a questão do bem-estar animal, inclusive deferindo a guarda compartilhada, para que não houvesse
tanto pelo lado do casal como pelo lado do animal de estimação, a carência afetiva. Doutora Ana, você ainda está nessa fase de estudos, é uma questão muito nova, apesar que com o crescente número, infelizmente, de situações de relacionamentos desfeitos, que o país tem mostrado isso em várias estatísticas por aí afora, esse tema tem sido cada vez mais constante. Como é que funciona a guarda compartilhada de animais? É igual como funciona para crianças? É determinado diante do juiz períodos? Como é que essa coisa funciona? De início, sim. Seria como fosse realmente uma discussão com relação a visitas. Vai entrar com uma ação de divórcio ou dissolução de união estável e já ali, na primeira audiência, pode-se levar ao juiz a questão do compartilhamento da guarda, que passaria um final de semana com uma parte, passaria depois o outro final de semana com a outra, a ex-esposa, o ex-companheiro. O ideal seria já ter isso quando fosse da primeira audiência, da questão da conciliação, e evitar um litígio com relação a esse assunto. Mas seria isso mesmo, seria como se fosse dividir a guarda compartilhada de um filho, né? Seria atendimento veterinário, tudo aquilo que vai fazer parte do bem-estar animal deve ser discutido em conjunto. Isso após uma audiência sai documentado, doutora? Sim, tudo que for conciliado vai ser depois constado em ata e vai ter eficácia depois se não cumprido, né? Existe uma fiscalização? Porque a gente já sabe que com relação até à questão humana já é difícil e com relação a animais já existe essa ideia? Como é que vai funcionar isso? Não, exatamente não há ainda, porque até tem a questão do projeto de lei que determina exatamente a questão da guarda, que o juiz pode definir a guarda compartilhada ou a guarda unilateral com direito de visita da outra parte. Aquilo que não for cumprido, lógico, depois vai dar fundamento para a parte entrar novamente solicitando que seja cumprido aquilo que foi determinado em audiência, que faz parte daquilo que foi deferido pelo juiz. Então, é uma questão aquela. O que não for cumprido poderá ser depois levado em consideração. Como uma pessoa envolvida na causa e nesses assuntos, a gente podia deixar uma recomendação para o nosso público, né? Aconteceu, né? Como agora a gente lidar e por que isso seria importante para o animal? Por que hoje se defende esse tipo de situação, legalmente falando, para que o animal tenha a guarda compartilhada e possa usufruir das pessoas, mesmo que elas se separem? Por que para o animal isso é importante, doutora? Em 7 de agosto de 2014, houve o Congresso Brasileiro da Bioética e Bem-Estar Animal, em Curitiba. As ideias dos participantes das discussões chegaram à seguinte declaração que, entre aspas, nós concluímos que os animais não humanos não são objetos. Eles são seres sencientes. Consequentemente, não devem ser tratados como coisa. Aí já define, não é uma coisa. O animal é um ser senciente, ele tem as mesmas necessidades biopsicológicas, vamos dizer assim. Ele sente saudade, ele sente frio, ele sente fome. Um animalzinho criado no seio da família, vamos dizer assim. De repente, essa família quebra, se rompe esses laços afetivos. O animal vai ficar ali como se fosse um filho humano mesmo, né? Então, ele tem essas necessidades, ele vai sofrer com essa ausência. Não só nessa questão da guarda compartilhada, quando há ruptura do casal, mas com relação, assim, você tem um animal de estimação, hoje até se tem muito a questão do termo família multiespécie. É aquela família composta pelo pai, pela mãe, pelos filhos e pelo animal de estimação, seja gato, cachorro, passarinho ou outro animal assim. Faz parte. É mais do que um animalzinho de estimação, é um ente familiar. Tem que levar em consideração essa necessidade do animal, o bem-estar animal. Não só porque ele é o meu cachorro, ele é o meu gato, ele é o meu passarinho. Não, tem que levar em consideração que ele é mais do que isso, ele é um ente. E ele sente a necessidade de estar com aquele seu núcleo familiar. Então, por isso que se é levado em consideração essa situação. Tem que levar em consideração essa necessidade do animal. Tá aí, ouvimos as informações, importantes informações da doutora Ana Cristina sobre guarda compartilhada. E se você tiver ainda alguma dúvida sobre esse tipo de assunto, você também pode escrever para a gente, viu? Então, a doutora Ana Cristina pode voltar, trazer mais informações. É só você escrever para a nossa central do ouvinte, Caixa Postal da Nacional Brasília, que é 259. O CEP é 70-710-750. Mas, por enquanto, são as primeiras informações e foram muito importantes. Doutora Ana Cristina, muito obrigado pela sua participação
e nós teremos outras oportunidades de falar sobre esse assunto e de estender mais esse assunto e também de tratar sobre outros. Um abraço para você. Bicho Artista. Famosos do mundo animal. O nosso bicho artista morava em uma casa no espaço, numa casa no formato do que ele mais gosta de comer, isso mesmo. Tinha um jargão que virou febre sempre que saía de sua casa para salvar alguém em perigo. E a roupa que esse nosso bicho artista veste é igual a do Superman, igual, só que nas cores amarela e vermelha. E aí, já descobriu quem é o nosso bicho artista, o famoso de hoje? Daqui a pouquinho eu trago mais dicas. E logo, logo eu conto para você e eu revelo para você quem é esse bicho artista. Histórias de adoção animal. Eu sou Patrícia Fontoura, sou produtora aqui na EBC. A minha história com a Nina. A Nina é uma York Lata. Ela é uma mistura de Yorkshire com vira-lata. Ela apareceu na nossa vida quando meu pai estava bem carente. A gente já tinha muito cachorro em casa, mas ele precisava de uma cachorrinha menorzinha. E aí ele queria uma Yorkshire. Eu falei, pai, é muito caro, não tem condições. E a gente ainda com despesa de remédio, pessoa idosa, assim, é complicado, né? Mas Deus iluminou que a Nina apareceu lá em casa doada. Uma pessoa realmente estava doando a cachorra, tinha tido filhotinhos e não sabia o que fazer, e aí ele pegou ela no colo e falou, é minha, eu quero. Então eu tive que aceitar. E aí eu ficava muito implicando, pai, essa cachorra faz o que quer com você, deita no seu travesseiro. E ela realmente, assim, tomou conta e passava o dia inteiro com ele. Como ele era senhor mais idoso, ele ficava muito deitado e ela grudada com ele. E aí, ano passado, a gente perdeu meu pai, e aí ela ficou bem sentida, assim, vivia indo no quarto dele para procurar, ela ficou, assim, um pouco abalada. Eu casei e mudei de casa, e aí começou a história da guarda compartilhada, porque eu não queria tirar ela do ambiente, que ela já estava acostumada com os outros cachorros que a gente tem na casa do meu pai, minha cunhada, então ela ficaria dividida se eu tirasse ela de lá, talvez ela não acostumasse no meu apartamento, ficar sozinha. Morava minha cunhada, meu pai, meu irmão, que infelizmente também faleceu num acidente um ano antes do meu pai. E aí ela ficava com a gente, ela ficava muito mais com meu pai e com essa minha cunhada. E agora a gente divide. Aí a gente divide tudo, ração, divide vacina, divide o que for preciso. A gente cuida dela como duas mães mesmo. E aí toda semana eu pego a Nina e meu marido e ela fica doida. Nossa, tem que ver a alegria quando ela me vê. Ela bate assim um rabo que mexe o corpo inteiro. E ela pula, lambe. E aí eu não posso sair lá de casa. Se eu for só visitar e não levar ela, é um sofrimento. Ela tem que ir comigo. E aí na minha casa agora, no meu apartamento, ela tem lá a caminha dela, o ossinho dela que ela vai mordendo assim até virar aquela mochiba de osso. E ela ama as coisinhas dela lá, e eu acho que ela se sente lá uma rainha, porque no outro tem outros cachorros só que lá em casa ela é única, né? E aí tem uma coisa interessante, que ela foi lá pra casa e na primeira noite, que quando meu pai faleceu, eu já levei ela, porque eu senti que ela estava muito agitada e eu também estava precisando ficar com ela. E ela nunca fez xixi nem cocô lá em cima, no meu apartamento. Ela desce, ela se segura, digamos assim, a gente percebe a agitação, ela fica um pouco mais perto da porta, a gente pega a coleira, desce com ela, e aí ela vai e faz o cocôzinho dela, e a gente sempre cata, porque é muito importante isso. E aí depois ela já sobe. A gente percebe também, quando ela fez tudo que tem que fazer, ela começa a já voltar assim pra casa e guiando a gente pra voltar pra casa. Ela é o nosso xodó. A gente fala a nossa família, eu, meu marido e a Nina. Se eu e meu marido, se a gente, assim, um fica com ela do lado de fora do mercado, vamos supor assim, e ela fica agitadíssima, ela gosta de ver nós dois juntos. Se ele sai, ou vai trabalhar, ou eu venho fazer plantão, quando eu volto é uma farra. Realmente é uma experiência incrível e me ajudou muito com o luto, né? Porque o luto é muito difícil, você quer acarinhar, você quer falar com a pessoa, e aí, como ela era muito apegada com meu pai, então eu falava com ela, falava, você tá sentindo falta? Como se nós duas, assim, tivéssemos conectadas com isso, sabe? E aí ela ficava muito próxima da gente. No primeiro Natal, ela não saiu de perto de mim, ficou no meu colo o Natal inteiro, porque ela viu que eu tava muito abalada com a falta do meu pai. E assim, é um carinho que só quem tem noção do tanto que eles sabem quando a gente tá triste, tanto que eles seguem a gente pra ficar perto, assim, sem palavras,
muito bonito. Se você conhecer um bichinho, ele olhar pra você com aquele olhinho e os dois se apaixonarem, faça todo o sacrifício, porque vale muito mais a pena. Assim, o valor emocional do carinho do bichinho não tem preço mesmo. Nossos Bichos, um programa de amigos. Domingão de Ano Novo, primeiro domingo de 2017, estamos juntos fazendo um programa de amigos. E eu convido você, amigo aqui do nosso programa, para escrever para nós, tá bom? A caixa postal da Nacional Brasília é a 259 e o nosso CEP é 70 710 750. Sua cartinha será muito bem-vinda. Se você tiver dúvidas, tiver dicas, tiver alguma sugestão para nossa programação, pode escrever, manda para cá. Tem também o nosso contato via telefone pela Central do Ouvinte, que é o DDD 61 3799 5471 5474 ou 5529. 3799-5471, 5474 ou 5529. Nossa Central do Ouvinte está à sua disposição. Durante todo o período aí de semana, horário comercial, você pode ligar e pedir para deixar aí o seu recado, seu aviso, sua sugestão pra gente, tá bom? Programa Nossos Bichos. E ainda tem o nosso e-mail, centraldoovinte@ebc.com.br. Outro contato, que aí também é mais rápido, mais fácil, é pelo nosso WhatsApp, que é o 99674-1536. 99674-1536, com DDD 61. Você pode adicionar o nosso número, deixar o seu recadinho, aí colocar lá para o programa Nossos Bichos. Aí o pessoal encaminha pra gente. Tá bom assim? Contato feito, ótimo. Esperar aí a sua sugestão, a sua dica, a sua orientação, a sua participação conosco, a sua voz. Você também pode deixar no WhatsApp o seu recadinho, um recadinho de áudio. Se você quiser deixar lá o seu recado e a sua dica, uma dúvida que você tenha, uma pergunta para algum veterinário, alguém que você queira uma informação sobre o seu animal de estimação, pode também passar pra gente, que é muito importante essa sua participação conosco, tá bom? Nosso abraço para você. Vamos manter essa amizade, porque, claro, aqui é um programa de amigos. Que bicho é esse? Que bicho é esse? Que bicho é esse? Que bicho é esse? A diversidade do reino animal em destaque. Eu converso agora com a veterinária Gabriela Terra. Ela é especialista em animais silvestres, exóticos. A gente quer saber, Gabriela, o pombo, que bicho é esse? Bom, o pombo, ele é um animal da família Columba, que a gente parentes das rolinhas. Nós temos pombos silvestres, temos pombos domésticos, que no caso é a espécie Columba livia, que é esse pombo que a gente vê na rua, e ele é muito parecido com o primo mais próximo, que é a asa branca, que é a pomba silvestre. Assim, existe um preconceito muito grande em cima deles por conta de serem animais que transmitem algumas doenças. Muita gente apelida pombos de ratos voadores pelo fato de transmitirem muitas doenças. Há um acúmulo muito grande desses animais, a reprodução é muito grande, eles vivem em torno de 6 anos de idade, eles estão em constante procriação, porque a partir do momento em que começa a época de postura, se por acaso as fêmeas perderem os ninhos, elas ficarem sem os ovos, elas, num próximo momento, já ficam prontas para receber o macho novamente. Muita gente, às vezes, pega o ninho do pombo e fala, vou tirar esses ovos aqui para ela não chocar. Isso faz com que ela estimule a nova produção de ovos. Ô, Gabriela, quais são os cuidados e até onde o ser humano pode ir para tentar dar alguma ajuda? Como eles são animais que acabam ficando muito próximo a lixo, bebem churume de lixo, a comparação com o rato é bem similar. Então, acaba existindo esse preconceito. Realmente são aves que transmitem uma série de doenças, muitas doenças alérgicas, dermatite, a própria toxoplasmose, salmonelose, criptococose, histoplasmose. Isso não significa que outros pássaros de vida livre também não transmitam. Só que todo mundo vê o pombo como aquele animal sujo. Mas o pombo, ele acabou virando um pardal grande. Eles comem qualquer coisa. Qualquer resto de comida é aproveitado por esses animais. E isso acaba fazendo com que eles estejam presentes nos lugares mais contaminados, grandes lixos, aterros sanitários. Isso daí gera um carreamento de doenças muito grande. Eles possuem ectoparasitas, ou seja, eles têm muito piolho, que a gente chama, presente nas penas das aves.
Então, assim, o pessoal realmente, resumindo, tem nojo. Eu recebo pouquíssimo atendimento desse tipo de situação, em que o animal é animal de rua e alguém pega para poder ajudar. A maioria das vezes a gente vê essa negligência. Verdade. E tem países que consomem como alimento também, Gabriela? Sim. Existem alguns países que comem carne de pombo. Alguns países até do interior da Europa, eles vão para caça, né? Só que nesse caso a gente fala de pombo silvestre, né? A gente está falando de pombo silvestre. Esses pombos de centros urbanos, geralmente eles não são foco desse tipo de atitude, digamos assim, né? Existem aquelas cidades do interior da Europa em que sai para fazer a caçada, tanto de pombos quanto de patos silvestres, e aí sim existe um consumo dessa carne de caça. Mas dentro dos grandes centros urbanos, os pombos domésticos que a gente fala, realmente eles se reproduzem de tal forma, e são considerados esses animais pragas, entre aspas, que as pessoas realmente procuram não ter tanto contato. Diferente da gente ver na Europa, que eles alimentam os animais nas grandes praças, né? Mas o próprio governo também, no exterior, sempre tem isso em foco, porque nas grandes praças ali, até do Vaticano, em alguns lugares, está ficando infestado de pombo, né? E assim, as medidas que eles tomam lá, realmente eu desconheço. Mas aqui no Brasil houve esse período em que foram colocadas armadilhas para esses animais, para que houvesse uma tentativa de controle, né, de extermínio, na verdade, né? Mas que não deu muito certo, que a gente vê que a população continua crescendo. Uhum. Gabriela, com relação ao papel desse animal no meio ambiente. O pombo, ele acaba sendo presa para os nossos gaviões, um animal dele que está mais debilitado, acaba servindo de alimento para alguns outros mamíferos terrestres, o gambá, que é o saruê, até alguns gatos de rua. A gente, quando o animal, por exemplo, está com a asa machucada, não consegue voar, a gente vê esses gatos caçando o pombo. Então, assim, na verdade, o papel que ele exerce hoje é de servir de alimento para alguns outros animais. Eu acho que ele acaba, infelizmente, como os nossos aterros, como é tudo muito aberto, muita gente não tem cautela com os seus lixos, ele acaba disseminando mais doença ainda. É um animal que hoje é visto como praga, que o ideal é realmente fazer um controle populacional até para a saúde deles, né? Mas, infelizmente, não é o que acontece. Sim. É um animal que hoje é visto, como eu lhe falei, como praga, né? Que o ideal é realmente fazer um controle populacional até para a saúde deles, né? Mas, infelizmente, não é o que acontece. E esse alerta que você faz aí é zoonoses, é a sociedade em si que precisa estar ajustada para que não haja problema de saúde pública, né? Exatamente. A gente, dentro das doenças que eles transmitem, existem doenças que são consideradas zoonoses, que realmente passam para o ser humano. Então, assim, sempre que você achar um animal desse, se você quiser pegar e etc e tal, não tem problema, desde que você depois tome todos os cuidados, lave bem sua mão, não leve essa mão aos olhos, né, à boca, e se você tiver como condição de pegar esse animal enroladinho numa toalhinha ou pegar com uma luva, é o mais indicado, é o ideal. As fezes transmitem muitas doenças, então tomar cuidado. Ele pode transmitir essas doenças para outros pássaros, para outros mamíferos e para nós seres humanos. A gente tem os casos mais graves, tuberculose avícola. É importante evitar o contato nesse aspecto de você pegar e depois não ter nenhum tipo de cuidado, né? Eles podem transmitir essas infecções pulmonares, intestinais, e assim, às vezes por via respiratória, através da inalação dessas fezes secas, desses pombos, às vezes no chão, nas janelas, nas calçadas. Então é uma questão mesmo de saúde pública. As pessoas elas têm que tomar muito cuidado nesses grandes centros onde, por exemplo, você deu um exemplo bom, que é uma praça na Europa cheia de pombo, cheia de fezes de pombo. Essas fezes, depois que elas ressecam, elas podem elas entram em contato com o ar e aí vira uma poeira, né? Que é inalada pelos seres humanos.
Enfim, infelizmente, o ideal é o controle populacional, que é muito difícil de ser feito, né? E é um problema que a gente vê não só aqui, mas no mundo todo. Uhum. Enquanto a gente não tem direito a isso aí, esse controle, vamos alertar para que o nosso ouvinte consiga pelo menos se adaptar. Se tiver contato, minha gente, cheirar, abraçar, levar para casa, né? Não tá aí. E isso não serve só para os pombos, porque às vezes as pessoas pegam outros animais de vida livre, digamos assim, eu vou ajudar um passarinho que está caído aqui, e pode ser um filhote de sabiá, de beija-flor, enfim, qualquer pássaro, né? Tomar cuidado para não ter esse contato tão próximo, assim, beijar as aves, colocar próximo ao rosto, né? Enrola num paninho, mantém uma certa distância. Depois de manuseado, lavar bem as mãos, né? A caixinha que transportou, colocar um jornal. Depois, se usou aquela caixinha de papelão e não vai usar de novo, joga fora. Então, assim, são cuidados de higiene básico que vão auxiliar realmente a não ter nenhum tipo de transmissão. Agora, também não é olhar para um animal que está em sofrimento e falar, não vou pegar porque isso daí passa a doença de qualquer jeito. Obrigada, doutora Gabriela Terra. Bem interessante saber essas informações sobre o pombo. E é importante para o ser humano também. Claro, tomar cuidado com a vida humana, porque o animal é transmissor de doenças, claro. E também, como a doutora fez um alerta aí, a gente cuidar do nosso lixo, né? Humanamente, a gente sabe que a gente tem a mania de jogar as coisas onde não deve. Por isso se faz tanta campanha aí para se ter cuidado, para colocar os resíduos no local certo, para fazer essa seleção. Tudo isso, gente, nos ajuda a manter o meio ambiente sendo cuidado. E também os pombos, os ratos, todos os animais, né? Porque se eles não mexem com o lixo, as doenças, diminui a proliferação de doenças. Isso é muito importante, foi muito boa a participação da doutora Gabriela Terra e a gente vai trazer outros assuntos com ela também. Querida, obrigada e até uma próxima vez, tá? Bicho Artista. Famosos do mundo animal. Olá, de volta, e o Bicho Artista ainda tem mais algumas dicas antes da gente descobrir quem é ele. O principal inimigo do nosso famoso se chamava Gatuno. Nosso personagem tinha uma namorada chamada Pérola. Seus superpoderes lhe garantiram o nome de Super o quê? Já descobriu? Vou esticar mais o assunto não, tá bom? Vou descobrir logo, vou contar agora o segredo. Quem é? Deixa eu voltar um pouquinho às ideias que eu já passei antes. Da espécie dos roedores, voava nas suas atuações, usava uma roupa parecida com a do Superman, só que amarela e vermelha. E esse jargão aí dele virou uma febre. Super Mouse. Super Mouse, seu amigo, vai salvá-la do É assim, né? Era assim que funcionava. Pois é, gente. O nosso bicho artista de hoje é o Super Mouse, um camundongo inspirado em Superman. E assim nasceu ele em 1942, num desenho animado chamado Super Mouse. Exibido na década de 80, logo o desenho fez muitos fãs que até hoje se lembram de seus superpoderes para lutar contra os inimigos. Original e ao mesmo tempo cheio de fantasia, o desenho deixou inúmeros fãs. As habilidades de Super Mouse eram inúmeras, como força, poder de voo, super sentidos, onde o temível camundongo combatia a todos os seus inimigos. E o nosso super-herói aqui foi inspirado no Superman. Na verdade, o desenho surgiu através de um filme em 1942, no qual ele fazia uma sátira ao Superman. No desenho sempre havia algum problema ou uma crise, e tudo era solucionado com a chegada do Super Mouse. A série original exibida no cinema e depois na televisão contava com 76 episódios, produzidos de 11 de fevereiro de 1944 até 31 de dezembro de 1961. Na primeira aparição do Super Mouse, ele tinha um uniforme azul e uma capa vermelha, semelhante ao super-herói, né, ao qual ele fazia referência. Mas depois isso foi mudado, adotando-se o tradicional uniforme amarelo com a capa vermelha.
Como em outras imitações do Superman, os poderes do Super Mouse eram a capacidade de voar e uma força inacreditável, além da invulnerabilidade. Ele mostrou uma visão de raios X em um desenho, mas preferia utilizar um super hipnotismo que fazia com que objetos inanimados se movessem, além de possibilitar viagens no tempo. Em outros desenhos, o rastro vermelho que o Super Mouse deixava voar se tornava sólido, e aí ele podia manipular como uma corda, por exemplo. Acompanhando seu voo, foi mantido o efeito sonoro do zumbido de uma mosca. Por quê? Porque na época que se iniciou tudo, se pensou na ideia de fazer um super-herói baseado na mosca, seria Superfly, que tinha inúmeros poderes, só que esse conceito foi ignorado por quem produziu tudo. A alteração para o camundongo, que tinha superpoderes, foi aprovada e aí surgiu o curta-metragem The Mouse of Tomorrow. O clássico desenho deu certo e aí foi um verdadeiro fenômeno americano que se espalhou para outros países e chegou também no Brasil. Super Mouse não teria uma popularidade extraordinária em suas exibições nos cinemas, mas se tornou um personagem principal da produtora. Ele ficou famoso na televisão, ficou muito mais famoso na televisão. Os desenhos do Super Mouse continuariam a ser exibidos com frequência pela TV americana dos anos de 1950 até 1980. E durante a década de 80, o animador criou uma nova série para o Super Mouse. Nessa versão, ele tinha uma identidade secreta, que era Mike Mouse, e um ajudante chamado Scrap Mouse, pequeno camundongo órfão. A série teve 2 temporadas. Aí o Super Mouse não mais seria visto depois do lançamento das 10 revistas em quadrinhos da Marvel em 1990 e 1991, exceto quando apareceu ainda um jogo eletrônico da Atari e um comercial de 2001. Pois é, existem algumas curiosidades destacadas aqui do Super Mouse, que em 2010 houve especulações de que o desenho seria transformado em filme. Até hoje ainda não apareceu, mas quem sabe, né? E o desenho só chegou aqui no Brasil na década de 70 e 80. O lema do Super Mouse, já falei pra vocês, mas vale repetir, né? Super Mouse é seu amigo, vai salvá-lo do perigo, é isso mesmo. Super Mouse tinha a namorada Pérola, ou Zizi, e o seu inimigo era o Gato Gatuno. E alguns produtos acabaram sendo associados ao Super Mouse, como suplementos e cereais que foram comercializados com a imagem do nosso super-herói, do nosso super-artista de hoje. O quadro Bicho Artista tá aí pra vocês, gente. Super Mouse, pra quem na infância teve, né, contato direto com ele, bom saber essa história, né? E pra quem ainda não conhece, vale a pena fazer uma pesquisa, procurar ver os desenhos aí pela internet, tem muitos à disposição. É legal, desenho muito legal, e o nosso Super Mouse é um verdadeiro super-herói. Animados. E no nosso quadro Animados, de animal e animação, nós vamos conversar com Catiana Rabelo. Ela é editora aqui na nossa EBC e a gente traz dica de livro, de filme, de blog, de documentário, de espetáculo que envolve animais. Você tem uma filha de 4 anos, né? Fez 5 recente. Fez 5. Então, primeiro, tudo bem, Catiana? Tudo bom, Márcia? Muito obrigada. Um prazer estar aqui com você, viu? Adorei a ideia do quadro. Que bom. Então, falando aqui na filha da Catiana, né, que tem 5 anos, com certeza ela adora ver filmes e de animais, porque animal cativa, né? Animal e criança se completam, né? É verdade, né? Eu acho que a criança fica mais feliz quando até tem um animal por perto, né, Márcia? Verdade. É bom demais. E é uma bênção na construção do caráter, da convivência deles com os seres humanos, de aprender sobre diferenças. Mas fugindo um pouquinho disso aí, porque outro dia a gente fala sobre mães, você já deve ter assistido alguma coisa com a Helena que você gosta, e aí a gente recomenda para o nosso público. O que é que a gente pode recomendar aqui? Verdade, assisti vários, viu, Márcia? Vou recomendar um que eu assisti antes de ter a Helena e que agora, depois da Helena, eu assisto quase que diariamente lá em casa, sabe? Que é Madagascar. Fantástico o filme, né, Márcia? Tem Madagascar, já tem o primeiro filme, né, que é quando os animais fogem do zoológico do Central Park, em Nova York. E depois tem o Madagascar 2, que é quando eles vão para a savana e reencontram ali as famílias. No caso, o leão, o Alex, que é o principal, reencontra ali a família dele, a zebra reencontra o bando. E tem o Madagascar 3, que é quando esses animais que eram do zoológico viram animais de circo. Então tem uma abordagem muito ampla, né, Márcia? Porque trata ali de como os animais são tratados em zoológico, de toda a polêmica que envolve também a questão de zoológicos, depois como é a vida desses animais no habitat natural, nesse caso as savanas lá da África,
E aí vem também uma discussão já sobre a presença de animais em circos. É muito bom, viu? Sem contar que é muito engraçado, né, Márcia? Certeza que você já assistiu pelo menos um desses 3. Nada como mães. Tem que passar por esses caminhos aí de assistir esses filmes. Verdade. E o interessante aí que a Catiana colocou também, que o Madagascar traz esse lado da família. Esse ensinamento sobre esse laço familiar, esse encontro, essa busca por esse contato, esses laços aí familiares. É bem interessante. Sempre esses desenhos têm muito também a ensinar. E claro, por isso que a gente recomenda aqui, para que o nosso público esteja sempre animado com esses filmes que envolvem animais. Olha só, Márcia, só para lembrar que já tá livre aí, viu? Internet, redes sociais, é bem fácil de achar qualquer um dos 3 Madagascar, né? Muito bem. Pronto, gente. Dica dada? Obrigada, Catiana. Beijo. Obrigada a você. Um beijo, Márcia. Nossos Bichos, um programa de amigos. E terminou o nosso primeiro programa do ano, terminou sim. Estivemos aqui com a apresentação de Márcia Dias, na produção Márcia Dias de Adriana Shimoda, a operação de Jaime Batista, coordenação da emissora Alisson Machado, gerência Rejane Lima Verde e gerência executiva de Walter Lima. Nosso abraço carinhoso para você, já convido você para o próximo programa. Nós teremos como tema do quadro a proteção e a lei, denúncias de maus tratos aos animais, como proceder, se eu posso, se eu não posso, o que eu devo fazer, como agir. Bem interessante a entrevista, tá? E também no quadro Querido Amigo, nós vamos ouvir informações sobre festas personalizadas para os animais. Já existe isso sim. Fora os nossos quadros Bicho Artista, notícias, animados, histórias de adoção, tudo. Fazendo aquele programa de amigos para você muito especial. Nosso abraço carinhoso, a todos um feliz ano novo. No próximo domingo a gente se encontra por aqui. Até mais. Nossos Bichos, um programa de amigos.